Tô de frente hoje com um homem que você conhece bem e que podia ser nome de praça em muitas cidades do Brasil. Carlos Alberto brilha aqui na telinha do SBT, comandando A Praça é Nossa há quase 25 anos e virou um símbolo do humorismo na televisão brasileira. Carlos Alberto nasceu em Niterói, entrou no mundo artístico pelas mãos de seu pai, Manuel de Nóbrega, um dos pioneiros do humor na televisão brasileira. Aos 75 anos, inteiraço, Carlos Alberto continua cheio de gás e de ideias novas. Ô, Carlos Alberto, muito obrigada pela presença. A honra, eu tô feliz da vida. Mas eu é que tô por você ter aceito. Agora, Carlos Alberto, vamos começar por essa energia, esse bom humor permanente que você tem. De onde é que vem isso? O que alimenta esse seu jeito jovial de ser? Bom, primeiro é que eu gosto daquilo que eu faço. Para mim não é trabalho, para mim é um prazer. Para mim, terça-feira, que é o dia da gravação, é o domingo. É mesmo? É, porque eu venho super feliz, o ambiente é muito gostoso da praça, e eu gosto daquilo que eu faço. Então, eu faço redação final, eu edito o programa, eu dou palpite, olha o barulho, isso aqui, eu participo. Mas e você diria que está sempre nesse bom humor ou não? Não, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Eu sou muito No geral? Sempre fui. Desde a época de escola, eu sempre fui moleque. De família bem-humorada? Seu pai era Meu pai era bem-humorado? muito bem-humorado. Muito, muito, muito. Meu pai estava... Dificilmente tirava ele do sério. Que boa herança essa, hein? Então eu aprendi a conviver também com pessoas alegres, não é? Porque desde que eu nasci, eu aprendi a andar dentro de uma estação de rádio, na Rádio Ipanema do Rio de Janeiro. Você tá brincando? É, porque a gente morava... Quando eu nasci, eu morava em Botafogo, né? Os meus pais moravam... E meu pai tinha um programa chamado A Hora do Café, que era às 7 horas da manhã. Era na Rádio Ipanema, que é em cima do Cassino Atlântico, lá no Canal 6. Hoje é um hotel, onde foi a TV Rio depois. Certo. E eu ficava com a babá na varanda da rádio tomando sol, o sol das 7 horas da manhã. E eu aprendi a andar dentro de estação de rádio. Você não tinha outro jeito? Não Seu tinha. Seu destino estava traçado, mas você tentou outra coisa. Você se formou, você é Eu sou, advogado. mas não conta pra ninguém, não. Mas você foi porque quis estudar ou não? Eu fui obrigado. Porque eu sempre fui mau aluno. Eu gostava muito de esporte, eu fui nadador. E eu gostava muito de nadar. E eu não gostava de estudar. Eu fui péssimo aluno. Até que eu repeti pela terceira vez, não em seguida, mas pela terceira vez, e eu tinha vergonha de ser mau aluno e meu pai pagar a escola. Eu tinha 16 anos e falei, pai, eu quero estudar à noite para trabalhar durante o dia. Ele ficou louco da vida. Esse trabalhar durante o dia já pensava na televisão? No rádio. No rádio? Na rádio. Ainda era rádio? Não, isso foi em 52, mais ou menos. Por quê, Marília? Porque meu pai trabalhava numa rádio e um amigo dele, chamado Mário Santos, ele escrevia o programa. E eu tinha 15 anos de idade. E o Mário era um boêmio. E ele era o meu melhor amigo. Ele era um ano mais velho que meu pai. Eu sempre tive amigos mais velhos do que eu. Sempre. E ele me levava para gandaia, me levava para farra. Então, eu escrevia alguma coisa para o Mário para ele poder terminar logo o trabalho. Não acredito que foi assim, porque eu sei que assim você foi redator de humorismo. Foi assim? Foi. Eu comecei assim. Até hoje eu escrevo também. Né? Eu fiz a Família Trapo, fiz uma série de programas, Show do Dia 7, enfim. Mas aí eu podia sair à noite com o Mário, ir pra farra, né? Tanto é que eu nunca tive namorada. Eu, com 15 anos, já saí com mulher da vida e tal. E era maravilhoso. Eu me sentia o próprio, né? E você tá falando de Rio de Janeiro? Não. São Paulo. São Paulo. Porque eu nasci em Niterói, eu morava no Rio, mas eu nasci em Niterói na casa do meu avô e depois voltei em seguida para Botafogo, onde meus pais moravam. E eu comecei a trabalhar aqui, eu vim para São Paulo, eu tinha 8 anos de idade. Então a sua experiência em rádio já foi em São Paulo? Foi em São Paulo, na Rádio Record. Agora, escrever humor, que é uma coisa rara, é um dom, significa
que você faz isso na sua vida o tempo todo? Porque existem aqueles humoristas que são pessoas muito sérias ou que raramente contam uma piada em particular. São raros. O Chico Anísio é um exemplo, né? Jô já não. Jô Golias conta. era brincalhão. Agora, você de que estilo é? Não, eu sou sempre alegre. Você sempre. gosta de contar piada? Não, contar piada não, que eu não sei contar piada. Eu não sou engraçado. Eu escrevo coisas que eu espero que sejam engraçadas. Mas eu não sou engraçado, eu não sei contar piada. Não é? Eu comecei a trabalhar como ator para poder ganhar mais. Eu fazia dupla com Golias para poder ganhar uma graninha a mais. Aliás, fazer dupla com Golias, oh meu Deus do céu. Foi uma escola. Foi a sua maior escola? Foi, sem dúvida. Porque o Golias foi um dos maiores profissionais que eu conheci na vida. Ele era muito sério no sentido de horário, de trabalho, de não faltar a programa, não faltar entrevistas, esse negócio todo. E eu trabalhava com ele e eu tinha 18 anos, ele tinha 25 anos, eram dois garotos. E nós começamos a trabalhar em circo. Essa é uma outra experiência que eu imagino que tenha sido fantástica. O Porque circo eu hoje era tá gago, meio... viu? Você? Eu era gago. Mas gago... De quantos anos a quantos anos? Olha, até os 20 e poucos anos eu gaguejava. Você sabe que outro dia eu entrevistei uma especialistíssima em gagueira. E ela me ensinou coisas que eu não sabia, que fazia tudo ao contrário. E ensinou, quer dizer, contando o que não devia ser feito com gago. Ela... Porque gagueiro é uma insegurança, né? Bom, ou mais do que isso, né? Porque diz que você não deve, por exemplo, concluir frases de gagos, coisa que eu sempre fiz achando que estava ajudando. Ajuda a fazer é horrível. É horrível. É horrível. Sabe qual é que eu fazia? Primeiro que era uma insegurança, porque ser filho de Manuel de Nóbrega era muito pesado, é um peso muito grande. É um peso muito grande. Foi sempre? Foi. Desde pequeno? Desde pequeno, porque meu pai foi uma pessoa muito culta, muito inteligente. Eu era vagabundo, eu era mau aluno. Meu pai era um centro forte, meu pai foi remador, papapá. Eu era magrinho, era fraco. Então, infelizmente, a família fazia muitas comparações. E isso pesava muito em mim. Eu ficava muito triste por não ser o Manuel de Nóbrega que eles queriam que eu fosse. É muito complicado. Muito difícil. Você virou isso para os seus filhos também ou não? Não. Não. Tem certeza? Total. Bom, e aí como você começou a gaguejar? Eu era gago. Eu me lembro de ser gago com 7, 8 anos de idade. Eu já era gago. E aí a coisa... Aí eu queria trabalhar. Então o que eu fazia? Como era eu quem escrevia, eu tinha que falar, por exemplo, amanhã vai chover. Antes de escrever, eu falava... Não dá. Mas era uma gagueira terrível, Eu cantava, eu começava a falar assim, porque o gago, quando canta, não gagueja. Você sabia? Sabia, e eu soube por quê. Eu soube por quê. Por quê? Por causa do ritmo. Porque o que falta para o gago é num problema neurológico, é um problema do ritmo. A música oferece o ritmo, e então você seguindo o ritmo, você não gagueja. Então eu ia começando a falar assim, até que comecei a trabalhar em circo. Imagina, eu era magro, narigudo, espinhudo. Isso quer dizer o quê? Era trágico. Era trágico. No circo, era um prato cheio. Então, eu não podia gaguejar. Então, eu fazia um esforço muito grande e depois... E você fazia o quê com o Golias? O que vocês tinham um quadro? Eu era a escada dele. Porque tudo que o Golias fazia era escrito por mim. Desde 1954. Sempre? Sempre. Meus parabéns. Sempre. Parabéns aos dois. Ele com aquele talento, aquele histrionismo. A única coisa que eu não fiz pro Golias foi o teatro. Quando ele foi fazer a peça de teatro. O resto, tudo era escrito por mim. Então, o Cride foi você que criou? Tudo. O Cride foi o Aloysio Silva Araújo, que foi um grande redator de humor, que ele fazia... Ele que botou Cride, fala pra mãe. E depois eu continuei fazendo. Mas o Aloysio Silva Araújo foi quem criou esse bordão. E em que circo vocês trabalhavam? Todos. Como todos? Em cada biboca que você não faz ideia. E a gente fazia, Marília, 2 shows por noite, no sábado. Então, o circo tem a variedade e depois tem a peça.
Então, a gente, vamos dizer, um exemplo, a gente ficava na Lapa, tinha um circo na Lapa. A gente fazia a primeira parte do circo. O outro circo era em Cachoeirinha dos Pipimirim. A gente ia correndo, enquanto a gente ia para lá, eles faziam a peça. A segunda parte era nossa. Então, quando o circo lotava, a gente ia jantar fora, ia comer um churrasquinho fora. E era uma maravilha. E o nosso grande rival era o Silvio Santos. Porque o Silvio sempre esteve muito na frente da gente. O Silvio é muito esperto, não é? Porque a gente... Vocês têm uma relação de tapas e beijos? Vocês se conhecem há quanto tempo? Desde 54. É muito tempo. Muito tempo. E eu tenho certeza que é uma mútua admiração. Mas às vezes, e aí você vai ter que me dizer, não, a mídia inventa. Às vezes eu vejo... fiquei 11 anos sem falar com ele. Ficou? Fiquei 11 anos. E depois, quem foi que fez a aproximação? Meu tio. É? Porque nós brigamos por uma coisa que não existiu. Uma coisa que... E eu estava errado. Muito tempo depois eu fui ver que eu era Eu não posso meu. saber o que é. Você prefere? Não, passou, Marília. Eu prefiro não falar, mas eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. Aí o meu tio, irmão do meu pai, que é pediatra, cuidava das filhas do Silvio. E uma delas teve um problema, estava internada no hospital, e o Fernando foi para lá ficar com o Silvio. E perguntou, escuta, e o Carlos? Nunca mais ouvi o Carlos. Ele está morando no Rio, sei o quê. Estou com saudade dele, sabe que ele está zangado comigo e tal. Que eu tinha muita vontade de fazer as pazes com o Silvio, mas tinha medo da gente ter outra discussão. Entende? Então eu evitava. Eu fiquei 11 anos sem... Na minha casa não tinha a voz do Silvio. Eu não deixava ninguém ver a TVS. É mesmo? É verdade. Era uma mágoa. Era uma mágoa grande. Vocês superaram isso completamente. Totalmente. Não, é porque às vezes eu leio alguma coisa na internet ou em jornal dizendo que Carlos Alberto não está satisfeito, tal, não sei o quê. E eu fico pensando, lá estão eles num tapas e beijos. Não. É porque quando eu vim para cá, há 24 anos atrás, o Silvio me pediu, falou, Nigas, Carlos, eu não gosto de quando eu passo a mão na parede dizer que é água e todo mundo concordar. Nunca diga que essa parede é de água para mim. E eu acreditei. Então eu comecei, como eu tinha muita amizade com ele, muita intimidade principalmente, eu misturei. Eu comecei a falar coisas que um funcionário não pode falar para o patrão. Só que ele tinha me pedido isso. Então eu me queimei várias vezes, porque eu via as coisas erradas. E ele dizia para mim, eu quero a tua experiência dos 12 anos da Globo, eu quero essa experiência aqui no SBT. Eu via as coisas erradas e falava. Só que eu não podia falar na frente dos outros. E aí? Entendeu? Então, e eu sou muito franco, eu não sei falar pelas costas. Eu jamais vou falar mal de alguém. Vocês se encontram hoje com frequência? Muito difícil. É? Muito difícil. Mas se querem bem. Muito bem. Principalmente porque vocês têm uma vida juntos. Não, olha, se eu ficar todos os dias dizendo obrigado pro Silvio, até o final da minha vida é pouco pelo carinho que eu tenho por ele. Bom, eu tenho certeza que deve ter um sentimento Muito mútuo. grande, Mas isso eu nunca vou muito saber, porque ele não vai me dar nunca uma entrevista mesmo. Aí eu falo, eu sei as coisas dele, eu falo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Carlos Alberto de Nóbrega. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.